Você provavelmente já percebeu que em alguns momentos a gente não fala nada demais, mas os nossos colegas se ofendem profundamente e muitas vezes acabam sendo até agressivos com a gente? Isso acontece porque muitas vezes nós, ao nos comunicar, passamos para o mundo uma mensagem pesada, pautada exclusivamente na nossa percepção de mundo. E às vezes uma palavra mal colocada por conta da impulsividade ou até mesmo o nosso tom de voz pode fazer com que os colegas se sintam atingidos e isso pode iniciar um grande conflito. Então, neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas simples de comunicação não violenta do estudo realizado pelo professor e PhD em Comunicação e Psicologia, Marshall Rosenberg. Então, a primeira dica que Marshall nos ensina é: observe sem julgamentos. É muito natural do ser humano que, ao ter acesso a uma mensagem ou alguma informação, a gente já leve para o lado pessoal e comece a fazer suposições. Marshall nos ensina que todo ponto de vista é apenas uma vista de um ponto. Então, em vez de julgar ou trazer nossa leitura de acordo com aquela percepção, é importante que a gente foque apenas na informação, no fato isolado. E quando for conversar com alguém, mesmo se você estiver, de certa forma, se sentindo desconfortável, evite usar expressões que são genéricas, generalistas e possam enfatizar o fato ocorrido. Por exemplo, evite termos como sempre, nunca, toda vez, jamais. Esses termos podem ser extremamente agressivos. Por exemplo, se um funcionário seu tinha um relatório para te entregar semana passada e ele entregou hoje, segunda-feira, você pode chegar para ele e falar: poxa, Marcelo, você sempre atrasa as suas entregas, sem saber se ele teve algum problema no passado. Então, tire do seu vocabulário esses termos, combinado? Dica número 2. Além de observar sem julgar, tente prestar atenção em todos os sentimentos envolvidos. A comunicação não violenta, ela prioriza a honestidade, tanto na identificação dos sentimentos e emoções, quanto também nos fatos isolados. Então, tente avaliar: o que é que eu estou sentindo neste momento? Alegria, tristeza, ansiedade, frustração? Nomeie os sentimentos. E ao comunicar esses sentimentos às outras pessoas, seja honesto, não tente disfarçar. Todas as vezes que nós rodeamos e não vamos diretamente ao ponto, damos abertura para que as outras pessoas tenham uma interpretação equivocada da nossa mensagem. Então, quanto mais claro e direto você for, maiores serão as chances de ser bem compreendida. Crie empatia e facilite o entendimento das suas emoções e sentimentos. Jamais culpe o outro por aquilo que você está sentindo, ok? Ser vulnerável é natural do ser humano e isso fará com que você se sinta muito bem ao expor aquilo que está te causando desconforto. E a terceira dica é: após a identificação dos seus sentimentos, tente verificar o que há por trás dessas emoções. Geralmente, os nossos sentimentos estão carregados com uma necessidade não atendida. Então, tente identificar se este cenário se resolvesse da melhor forma possível, o que é que eu teria que hoje me falta.
e tente colocar em palavras exatamente aquilo de que necessita. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está muito chateada, se sentindo angustiada por estar sozinha demais, porque o seu marido tem trabalhado, tente falar exatamente isso para ele. Algumas mulheres chegam para o marido e falam: olha, eu acho que você vai ter um infarto, porque você tem trabalhado demais. E dias depois, o marido chega em casa, 11 da noite, com roupinha de futebol, e ela fala: escuta, querido, o que é isso? E ele fala: olha, você estava tão preocupado que eu estava trabalhando demais e não estava cuidando da minha saúde, então eu resolvi me matricular na escolinha de futebol. Nesse momento, a esposa explode, vai para o quarto e o marido não entende nada. Por quê? A necessidade dela não atendida era: eu gostaria que ele estivesse mais presente comigo em casa, com as crianças. Mas quando ela tentou florear, desviando o foco para a saúde do marido, ele pensou numa solução e mesmo assim não atendeu a necessidade dela, que não estava sendo atendida. E por que isso aconteceu? Porque ela não foi clara na sua comunicação. Então, explique exatamente qual é a sua necessidade não atendida e ajude o outro a entender o que ele poderia fazer para atender a sua solicitação. Então, como acabei de falar nesse exemplo, a quarta dica é: faça pedidos claros. No caso da esposa, em vez de ela falar para o marido: querido, você está trabalhando demais, eu estou com medo que você infarte ou que você tenha a sua saúde prejudicada, ela deveria focar na realidade. Querido, eu tenho me sentido muito sozinha, isso me angustia. Todos os dias você chega tarde. Eu sei que você tem trabalhado demais para que a gente tenha o padrão de vida que temos hoje. Mas eu gostaria muito que você reservasse pelo menos 2 vezes por semana para estar em casa, para jantar conosco, para que a gente possa ter um momento juntos. Dessa forma, ao explicar exatamente o que é esperado dele, falar em quantidade 2 vezes por semana, ela conseguirá atingir os seus objetivos da melhor maneira possível, eliminando qualquer ruído de comunicação. Às vezes, nós nos comunicamos de forma imediatista e não pensamos, por exemplo, na nossa necessidade não atendida, nos nossos sentimentos e emoções, na pressão que está por trás disso, e acabamos sendo agressivos, incisivos e até irônicos. E dessa forma, acabamos machucando e agredindo sem ao menos perceber. Então, utilize cada uma dessas 4 técnicas ensinadas pelo professor Marshall Rosenberg de comunicação não violenta e melhore as suas relações e principalmente a sua comunicação dentro e fora da empresa. Se você gostou dessas informações, siga-nos para mais dicas e compartilhe esse vídeo com outros amigos que gostariam de melhorar a qualidade das suas relações interpessoais. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!